Mais uma noite chegou. Passa das 10 horas. Você terminou de lavar a louça, separou a roupa que vai vestir amanhã e verificou se as portas estão trancadas. Agora você se deita em sua cama, mas uma sensação estranha e pesada toma conta do seu coração. Os acontecimentos do dia não param de girar na sua mente e as preocupações com o amanhã começam a surgir. A preocupação com os filhos, com a saúde, com as finanças. Você tenta não pensar, mas tudo isso fica ecoando em sua cabeça. Talvez você também se sinta assim. O corpo está cansado, mas a alma não encontra descanso. Você fecha os olhos, mas uma enxurrada de pensamentos o impede de dormir, fazendo com que você vire de um lado para o outro até às 3 da manhã. No momento em que você encosta a cabeça no travesseiro, o dia inteiro passa diante de você como um panorama. Ah, eu não deveria ter dito aquilo de manhã. Como vou resolver aquele problema amanhã? Por que aquela pessoa agiu daquela forma comigo? Esses pensamentos parecem não ter fim. E nós sabemos. Ouvimos inúmeras vezes que devemos orar antes de dormir. É algo que a Igreja, a Bíblia e todos os livros de fé enfatizam. Mas, sinceramente, eu pergunto, quantos de nós realmente oram todas as noites antes de adormecer? Nós sabemos disso, mas a maioria de nós não consegue experimentar o poder dessa prática. Aprendemos a memorizar orações noturnas, mas essas orações não conseguem transformar a nossa noite. É como se recitássemos o Salmo 23, mas sem sentir o poder e a eficácia dessa palavra. Por que isso acontece? Será que estamos negligenciando algo? Será que existe um segredo especial na oração que é entregue ao Espírito Santo? Amados, observem um versículo na Bíblia, no Salmo 4, versículo 8. O Salmo 4 é um hino que nos traz grande conforto, e o versículo diz: "Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Esta é a confissão de Davi. Mas você sabe em que tipo de noite essa confissão foi feita? Davi não escreveu este salmo em um quarto tranquilo do palácio. Ele o escreveu na noite anterior à sua batalha contra Golias, uma noite em que ele deveria estar tremendo de medo diante do gigante. Foi naquela noite que ele fez esta confissão. Foi na noite em que teve que fugir descalço por causa da rebelião de seu filho Absalão. Seu exército estava sendo perseguido por aqueles que queriam matá-lo, mas Davi orou assim. Foi na noite de desespero em que seu filho recém-nascido, concebido em pecado com Batseba, estava doente e morrendo. Mesmo naquela noite de profundo sofrimento, Davi se prostrou diante de Deus. As noites de Davi não eram pacíficas como imaginamos. Pelo contrário, eram noites em que a sua sobrevivência estava em risco. Surpreendentemente, em todas aquelas noites, Davi não simplesmente adormeceu. Ele orou ao Espírito Santo, e essa oração o levantou. Em seus salmos, Davi confessa que orava a Deus todas as noites em sua cama, derramando lágrimas. Essa oração transformou o jovem pastor no maior rei de Israel. Essa oração transformou o fugitivo em vitorioso. Essa oração restaurou o pecador, tornando um homem de Deus. Talvez você esteja passando por uma noite pesada, como Davi. Você está sem conseguir dormir por causa de problemas não resolvidos. O amanhã parece assustador e o futuro é incerto. Se for esse o caso, você precisa da oração de Davi esta noite. Mais precisamente, você precisa daquela oração sincera que Davi entregava ao Espírito Santo. O que vou compartilhar com vocês hoje não é apenas uma lista de orações. É a oração de vida que Davi, Paulo e muitos precursores da fé entregavam ao Espírito Santo. Essa oração transformou as suas noites e mudou as suas vidas. E esta mesma oração fará a mesma obra no seu quarto esta noite. Agora, vamos compartilhar as 7 orações que você deve entregar ao Espírito Santo antes de dormir. Essas 7 orações são independentes, mas criam uma sinergia surpreendente quando feitas em conjunto. São apenas 10 minutos, ou talvez 20. Esse tempo transformará completamente a qualidade do seu sono. Se esta mensagem está tocando o seu coração, confesse com um amém nos comentários. Sua confissão será o início da sua vida de oração a partir desta noite.
Vamos começar a examinar a primeira oração. Ao encerrarmos o dia, naturalmente pensamos nas coisas que fizemos. Mas, estranhamente, você não costuma se lembrar mais dos erros do que dos acertos? A palavra impaciente que você disse ao seu cônjuge de manhã, o julgamento precipitado que você fez de um colega de trabalho, ou a atitude de ingratidão que você teve quando, na verdade, deveria ter agradecido. Vamos olhar para o dia de hoje. Relembre lentamente o tempo desde amanhã até agora e pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, houve algo hoje que não agradou ao Senhor? O Espírito Santo certamente lhe mostrará que palavra, que ação, que pensamento, que atitude entristeceu a Deus. Nesse momento, arrependa-se imediatamente. Arrependa-se de forma específica, honesta e sincera. Não diga apenas, Senhor, pequei muito hoje, perdoa-me. Não, vá além, seja honesto e fale com clareza sobre o seu erro. Vou compartilhar o testemunho da diaconisa Kim Sonja, que mora em Daegu. A diaconisa frequentou a igreja por mais de 30 anos, mas disse que nunca tinha feito uma oração de arrependimento adequada antes de dormir. Ela apenas dizia, Senhor, pequei muito hoje, por favor, perdoa-me. Isso não levava nem um minuto. Mas no verão de 2023, ela sofreu um grande choque. Seu marido, com quem ela vivia há 40 anos, desmaiou repentinamente e foi diagnosticado com um AVC no hospital. Felizmente, ele sobreviveu, mas sua vida mudou. A diaconisa Kim chorou amargamente, não apenas pela doença do marido, mas porque ela se lembrou de suas próprias palavras e ações. Ela se lembrou de todas as vezes que havia reclamado de seu marido, um motorista de táxi que saía cedo e voltava tarde, que nunca bebia, que entregava todo o salário em casa e que fazia o seu melhor pelos filhos. No entanto, ela nunca reconheceu essa gratidão e estava sempre insatisfeita. Quantas vezes ela disse, outras pessoas já trocaram de carro, e você, por sua causa estou vivendo assim. Na cama do hospital, todas essas coisas vieram à sua mente. Naquela noite, a diaconisa Kim fez sua primeira oração de arrependimento verdadeira em toda a sua vida. Ela confessou cada detalhe, chorando por 3 horas. Deus, eu errei, fui muito má com meu marido, eu negligenciei o dom que o Senhor me deu. No dia seguinte, algo milagroso aconteceu. Embora ela estivesse grata pela recuperação e alta milagrosa de seu marido, o mais surpreendente foi a sua própria transformação. Ela disse, Pastor, estou experimentando uma paz que nunca senti nos meus 30 anos de igreja. Sinto meu coração se purificar todas as noites e durmo bem. Além disso, o relacionamento com o marido mudou completamente. Ao acordar de manhã, ela começou a se desculpar primeiro. Querido, sinto muito pelo que eu disse ontem. Os próprios filhos notaram a mudança, dizendo, Mãe, você está muito mais suave ultimamente. No momento em que este testemunho foi compartilhado, a diaconisa Kim estava em seu 50º dia de oração de arrependimento antes de dormir. Amados, vamos fazer esta oração juntos. Espírito Santo, olho para o meu dia. Mostra-me minhas palavras, ações e pensamentos que não te agradaram. Peço perdão se magoei alguém. Arrependo-me se desonrei o teu nome. Lava-me com o teu sangue e purifica-me, que eu possa me levantar amanhã de manhã com um coração limpo diante de ti. O arrependimento é a chave que destranca a paz. Quando o Espírito Santo limpa o nosso passado, o futuro se torna leve. A oração de arrependimento não nos traz culpa, mas sim a certeza do perdão e um descanso profundo. Depois do arrependimento, o nosso coração é purificado. Com esse coração limpo, vamos para a segunda oração, a oração de agradecimento. Talvez você pense que não há nada para agradecer hoje. Se a sua noite está pesada, é porque você se concentrou nas coisas que o frustraram ou o preocuparam. Mas mude o seu foco. Olhe para o dia de hoje a partir da perspectiva de Deus. O apóstolo Paulo nos exortou a dar graças em todas as circunstâncias, Tessalonicenses 5,18.
Isso não significa que você deve agradecer pelas dificuldades em si, mas sim pela presença de Deus no meio delas. Agradeça por você ter conseguido levantar da cama hoje, por ter respirado, por ter tido o alimento que lhe sustentou, por ter tido um abrigo para se proteger do frio ou do calor. Agradeça até mesmo pelas dificuldades, pois elas o levaram a buscar a Deus e o aproximaram do Espírito Santo. Pense nos pequenos milagres que o sustentaram. Agradeça pela pessoa que lhe sorriu, pelo medicamento que aliviou sua dor, pela pequena economia que você conseguiu guardar, ou simplesmente pelo fato de que a sua noite, por mais difícil que tenha sido, chegou ao fim. O agradecimento é um ato de fé que move a nossa perspectiva do nosso problema para o poder de Deus. A gratidão dissipa o desespero e convida o Espírito Santo a nos encher de alegria. Vamos orar. Espírito Santo, eu te agradeço pelo fôlego de vida que me deste hoje. Agradeço por todas as provações que me fizeram depender de ti. Agradeço por cada pequena bênção que eu não vi durante o dia, mas que me sustentou. Agradeço, acima de tudo, pela salvação em Jesus Cristo. E eu te agradeço porque sei que o Senhor tem o controle absoluto de tudo. Em seguida, passamos para a terceira oração: entregar o amanhã completamente ao Senhor. Esta oração é antídoto para a ansiedade. Grande parte da nossa insônia vem da nossa tentativa de controlar o futuro. Tentamos planejar, prever e resolver os problemas de amanhã, mas só conseguimos gerar mais preocupação. A palavra nos diz em Mateus 6,34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Deus nos convida a viver um dia de cada vez. Quando você entrega o amanhã ao Espírito Santo, você está dizendo: Senhor, eu não consigo resolver isso, mas o Senhor pode. O meu planejamento é limitado, mas o teu é perfeito. Entregar o amanhã é um ato de confiança que nos permite descansar no presente. Não se trata de negligenciar as responsabilidades, mas de entregá-las àquele que é onipotente. O seu descanso desta noite é a sua preparação para a força de amanhã. Deus não dorme. Enquanto você descansa, o Espírito Santo está trabalhando, alinhando as circunstâncias, preparando o terreno e movendo o seu coração e o coração dos outros para que a sua vontade se cumpra. Entregue a preocupação com a saúde, com as finanças e com seus relacionamentos. O amanhã pertence a Deus. Vamos orar. Espírito Santo, eu entrego o amanhã em tuas mãos. Eu entrego a minha agenda, os meus compromissos de amanhã. Que o teu plano se cumpra, não o meu. Não permitas que a ansiedade do amanhã roube a paz desta noite. Fortalece a minha fé para que eu creia que o Senhor já está no meu amanhã, preparando cada detalhe. Eu descanso na certeza de que tu és fiel. Com o coração arrependido, agradecido e o futuro entregue, agora expandimos a nossa visão para a quarta oração: intercessão pela família e entes queridos. A nossa intercessão noturna é um ato de amor poderoso. Muitas das nossas preocupações vêm daqueles que amamos, os filhos que estão distantes, os netos que enfrentam desafios, o cônjuge que está doente ou enfrentando uma luta. Quando oramos por eles, não apenas os colocamos sob a proteção de Deus, mas também liberamos o peso da responsabilidade que erroneamente assumimos sobre as vidas deles. Lembre-se, Deus ama os seus entes queridos muito mais do que você. O Espírito Santo está intercedendo por eles com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Junte-se a essa oração do Espírito. Ore especificamente pela saúde, pelo casamento, pela vida profissional e espiritual de cada membro da sua família. Nomeie-os em sua oração. Peça que Deus supra as suas necessidades, cure as suas dores e guie os seus caminhos. Peça que eles sejam transformados pelo amor do Senhor e que a sua presença seja real em suas vidas. Não há amor maior do que a oração de um sênior por seus descendentes.
Vamos orar. Espírito Santo, coloco diante de Ti o meu cônjuge, meus filhos, netos e todos os meus entes queridos. Eu os levanto em oração diante do Teu trono de graça. Supra as suas necessidades, cura as suas dores e guia os seus passos. Que eles sejam transformados pelo Teu amor. Quebra toda a cadeia de preocupação e aflição que os prende e dá-lhes a paz. Que o Teu amor os alcance onde quer que estejam. Em seguida, temos a quinta oração, oração por proteção e paz completa. Em sua confissão no Salmo 4:8, Davi disse: "Pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Em um mundo cheio de incertezas, de perigos visíveis e invisíveis, precisamos da proteção do Espírito Santo. Esta oração é um escudo de fé que colocamos sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas. Peça que Deus guarde a sua casa de todo mal, que Ele proteja os seus bens e que Ele afaste toda a influência maligna que tenta roubar o seu descanso. Peça que Ele guarde os seus pensamentos, afastando os pesadelos, as lembranças dolorosas e os espíritos de medo e ansiedade. O Senhor que nos guarda é aquele que não dorme nem cochila. Salmo 121:4. Nós estamos entregando nosso corpo físico ao sono, mas o nosso espírito está sob a guarda daquele que está sempre acordado. Peça proteção contra doenças que o assustam, contra a solidão que oprime e contra qualquer pensamento de desesperança. Declare a soberania de Deus sobre a sua vida e sobre o seu lar. Vamos orar. Espírito Santo, eu clamo pela Tua proteção. Cobre-me com o Teu sangue. Guardem a minha casa, a minha família e todos os que amo. Livra-nos de toda adversidade e perigo. Guarda a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Que o poder do Senhor afaste todo o medo e toda a ansiedade. Eu descanso na Tua promessa de que Tu não dormes e me guardas perfeitamente. Coloca anjos ao redor do meu quarto e que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde a minha alma. Chegamos às duas últimas orações que trazem a plenitude do descanso. A sexta oração, oração pela plenitude do Espírito Santo. Durante o dia, a nossa energia espiritual é consumida. Lidamos com o estresse, com as emoções negativas, com as frustrações e com o pecado. Nosso espírito precisa ser reabastecido. É o Espírito Santo que nos dá força para o amanhã. Jesus nos disse que Ele nos daria o Espírito Santo, o Consolador. Ele é a fonte de toda a força, alegria e sabedoria. Peça ao Espírito Santo para preencher todo o vazio que o dia possa ter criado. Peça que Ele o encha com o seu amor, a sua alegria e a sua paz, para que você possa se levantar pela manhã com uma nova unção e um novo vigor para enfrentar o novo dia. Este não é apenas um pedido de força física, mas uma busca por uma renovação profunda da sua fé e do seu propósito. O enchimento do Espírito Santo é o que nos permite ir além das nossas próprias limitações e viver a vida abundante que Cristo nos prometeu. Vamos orar. Espírito Santo, o dia de hoje esgotou a minha energia espiritual. Eu me esvazio de toda a minha própria força e ansiedade. Enche-me com a Tua plenitude. Satura o meu ser com o Teu poder, o Teu amor e a Tua paz. Que eu acorde amanhã com novas forças, com a Tua sabedoria e com o Teu ânimo, pronto para viver o dia em Teu nome. Renovas a minha mente e fortalece o meu espírito enquanto eu durmo. E por fim, a sétima oração, oração de comunhão com o Senhor durante o sono. Esta é a oração que nos liberta da culpa de dormir enquanto se está orando. Não se sinta culpado se o sono chegar durante a sua oração. O sono é um dom de Deus, um ato de confiança. Você está entregando a Ele o controle do seu corpo, mente e alma. O salmista disse que Deus dá aos seus amados o sono. Salmo 127:2. Esta oração é uma entrega total.
Pedimos que Deus cure o nosso subconsciente, que Ele governe os nossos sonhos e que Ele nos restaure com um sono pacífico e curador. Não estamos sozinhos na escuridão da noite. O Senhor está conosco, mesmo enquanto dormimos. Vamos orar. Senhor, eu agora adormeço. Eu entrego o meu corpo, a minha mente e a minha alma em Tuas mãos. Que o Senhor esteja comigo enquanto eu durmo. Cura o meu subconsciente, guia os meus sonhos e restaura-me com um sono pacífico e curador. Eu creio que, mesmo dormindo, o Senhor está ministrando ao meu espírito, revelando a sua vontade e fortalecendo a minha fé. Eu me rendo completamente ao teu cuidado. Oração abrangente para o descanso total. Senhor, eu entrego o meu amanhã. Que a tua vontade e o teu propósito se cumpram, e não os meus planos. Coloco a minha família e todos os que amo diante de ti. Supras as suas necessidades, curas as suas dores e guia os seus caminhos. Que eles sejam transformados pelo teu amor. Esta noite, guarda a mim e a minha família. Tu és aquele que não dorme nem cochila. Livra-nos de todo o mal e guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Reabastece a minha energia espiritual que foi consumida hoje. Enche-me com o Espírito Santo e que eu me levante amanhã com novas forças. Agora eu durmo. Eu entrego o meu corpo, a minha mente e a minha alma ao Senhor. Que o Senhor esteja comigo mesmo enquanto eu durmo. Cura o meu subconsciente, governa os meus sonhos e restaura-me com um sono pacífico. Eu creio que todas estas promessas estão na tua palavra. Tu és fiel e certamente cumprirás as tuas promessas. Que eu durma em paz no teu amor esta noite e acorde alegre na tua graça amanhã de manhã. Em nome de Jesus Cristo vivo eu oro. Amém. Amados, compartilhamos hoje as 7 orações que você deve entregar ao Espírito Santo antes de dormir. Primeiro, a oração do arrependimento. Segundo, a oração de agradecimento. Terceiro, a oração de entrega do amanhã. Quarto, a oração de intercessão pela família. Quinto, a oração por proteção e paz. Sexto, a oração pela plenitude do Espírito Santo. Sétimo, a oração de comunhão com Deus no sono. Estas 7 orações não são apenas uma lista, elas são um hábito espiritual que transformará completamente as suas noites. Por meio desta oração, você poderá ter um sono tranquilo. As preocupações e ansiedade desaparecerão, e você experimentará a presença de Deus. E acima de tudo, esta oração transformará a sua vida. Quem conversa com o Espírito Santo todas as noites, acorda como uma nova pessoa todas as manhãs. Comece a praticar isso esta noite. 10 minutos são suficientes. Faça estas 7 orações e adormeça. Daqui a um mês, você confessará o quanto a sua vida mudou. Se esta mensagem tocou o seu coração hoje, confesse com um amém nos comentários. E prometa, vou começar esta oração esta noite. Quando a sua confissão se traduz em prática, Deus fará coisas maravilhosas. Se este vídeo foi útil, por favor, compartilhe-o para que mais pessoas possam receber essa graça. Compartilhe o seu testemunho e seus pedidos de oração nos comentários. Oramos juntos por você. Para finalizar, abençoa a sua noite com esta palavra. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e para que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que a paz de Deus guarde a sua noite, abençoe o seu sono e o acorde amanhã com uma nova graça. Durma em paz com o Senhor esta noite. Obrigado. Mais uma noite chegou. Passa das 10 horas. Você terminou de lavar a louça, separou a roupa que vai vestir amanhã e verificou se as portas estão trancadas. Agora você se deita em sua cama, mas uma sensação estranha e pesada toma conta do seu coração. Os acontecimentos do dia não param de girar na sua mente e as preocupações com o amanhã começam a surgir. A preocupação com os filhos, com a saúde, com as finanças. Você tenta não pensar,
mas tudo isso fica ecoando em sua cabeça. Talvez você também se sinta assim. O corpo está cansado, mas a alma não encontra descanso. Você fecha os olhos, mas uma enxurrada de pensamentos o impede de dormir, fazendo com que você vire de um lado para o outro até às 3 da manhã. No momento em que você encosta a cabeça no travesseiro, o dia inteiro passa diante de você como um panorama. Ah, eu não deveria ter dito aquilo de manhã. Como vou resolver aquele problema amanhã? Por que aquela pessoa agiu daquela forma comigo? Esses pensamentos parecem não ter fim. E nós sabemos, ouvimos inúmeras vezes que devemos orar antes de dormir. É algo que a Igreja, a Bíblia e todos os livros de fé enfatizam. Mas, sinceramente, eu pergunto, quantos de nós realmente oram todas as noites antes de adormecer? Nós sabemos disso, mas a maioria de nós não consegue experimentar o poder dessa prática. Aprendemos a memorizar orações noturnas, mas essas orações não conseguem transformar a nossa noite. É como se recitássemos o Salmo 23, mas sem sentir o poder e a eficácia dessa palavra. Por que isso acontece? Será que estamos negligenciando algo? Será que existe um segredo especial na oração que é entregue ao Espírito Santo? Amados, observem um versículo na Bíblia, no Salmo 4, versículo 8. O Salmo 4 é um hino que nos traz grande conforto, e o versículo diz: "Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Esta é a confissão de Davi. Mas você sabe em que tipo de noite essa confissão foi feita? Davi não escreveu este salmo em um quarto tranquilo do palácio. Ele o escreveu na noite anterior à sua batalha contra Golias, uma noite em que ele deveria estar tremendo de medo diante do gigante. Foi naquela noite que ele fez esta confissão. Foi na noite em que teve que fugir descalço por causa da rebelião de seu filho Absalão. Seu exército estava sendo perseguido por aqueles que queriam matá-lo, mas Davi orou assim. Foi na noite de desespero em que seu filho recém-nascido, concebido em pecado com Batseba, estava doente e morrendo. Mesmo naquela noite de profundo sofrimento, Davi se prostrou diante de Deus. As noites de Davi não eram pacíficas como imaginamos. Pelo contrário, eram noites em que a sua sobrevivência estava em risco. Surpreendentemente, em todas aquelas noites, Davi não simplesmente adormeceu. Ele orou ao Espírito Santo, e essa oração o levantou. Em seus salmos, Davi confessa que orava a Deus todas as noites em sua cama, derramando lágrimas. Essa oração transformou o jovem pastor no maior rei de Israel. Essa oração transformou o fugitivo em vitorioso. Essa oração restaurou o pecador, tornando um homem de Deus. Talvez você esteja passando por uma noite pesada, como Davi. Você está sem conseguir dormir por causa de problemas não resolvidos. O amanhã parece assustador e o futuro é incerto. Se for esse o caso, você precisa da oração de Davi esta noite. Mais precisamente, você precisa daquela oração sincera que Davi entregava ao Espírito Santo. O que vou compartilhar com vocês hoje não é apenas uma lista de orações. É a oração de vida que Davi, Paulo e muitos precursores da fé entregavam ao Espírito Santo. Essa oração transformou as suas noites e mudou as suas vidas. E esta mesma oração fará a mesma obra no seu quarto esta noite. Agora, vamos compartilhar as 7 orações que você deve entregar ao Espírito Santo antes de dormir. Essas 7 orações são independentes, mas criam uma sinergia surpreendente quando feitas em conjunto. São apenas 10 minutos, ou talvez 20. Esse tempo transformará completamente a qualidade do seu sono. Se esta mensagem está tocando o seu coração, confesse com um amém nos comentários. Sua confissão será o início da sua vida de oração a partir desta noite. Vamos começar a examinar a primeira oração. Ao encerrarmos o dia, naturalmente pensamos nas coisas que fizemos. Mas, estranhamente, você não costuma se lembrar mais dos erros do que dos acertos? A palavra impaciente que você disse ao seu cônjuge de manhã, o julgamento precipitado que você fez de um colega de trabalho, ou a atitude de ingratidão que você teve quando, na verdade, deveria ter agradecido. Vamos olhar para o dia de hoje. Relembre lentamente o tempo desde amanhã até agora
e pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, houve algo hoje que não agradou ao Senhor? O Espírito Santo certamente lhe mostrará que palavra, que ação, que pensamento, que atitude entristeceu a Deus. Nesse momento, arrependa-se imediatamente. Arrependa-se de forma específica, honesta e sincera. Não diga apenas: Senhor, pequei muito hoje, perdoa-me. Não, vá além, seja honesto e fale com clareza sobre o seu erro. Vou compartilhar o testemunho da diaconisa Kim Sonja, que mora em Daegu. A diaconisa frequentou a igreja por mais de 30 anos, mas disse que nunca tinha feito uma oração de arrependimento adequada antes de dormir. Ela apenas dizia: Senhor, pequei muito hoje, por favor, perdoa-me. Isso não levava nem um minuto. Mas no verão de 2023, ela sofreu um grande choque. Seu marido, com quem ela vivia há 40 anos, desmaiou repentinamente e foi diagnosticado com um AVC no hospital. Felizmente, ele sobreviveu, mas sua vida mudou. A diaconisa Kim chorou amargamente, não apenas pela doença do marido, mas porque ela se lembrou de suas próprias palavras e ações. Ela se lembrou de todas as vezes que havia reclamado de seu marido, um motorista de táxi que saía cedo e voltava tarde, que nunca bebia, que entregava todo o salário em casa e que fazia o seu melhor pelos filhos. No entanto, ela nunca reconheceu essa gratidão e estava sempre insatisfeita. Quantas vezes ela disse: outras pessoas já trocaram de carro, e você? Por sua causa estou vivendo assim. Na cama do hospital, todas essas coisas vieram à sua mente. Naquela noite, a diaconisa Kim fez sua primeira oração de arrependimento verdadeira em toda a sua vida. Ela confessou cada detalhe, chorando por 3 horas. Deus, eu errei, fui muito má com meu marido, eu negligenciei o dom que o Senhor me deu. No dia seguinte, algo milagroso aconteceu. Embora ela estivesse grata pela recuperação e alta milagrosa de seu marido, o mais surpreendente foi a sua própria transformação. Ela disse: Pastor, estou experimentando uma paz que nunca senti nos meus 30 anos de igreja. Sinto meu coração se purificar todas as noites e durmo bem. Além disso, o relacionamento com o marido mudou completamente. Ao acordar de manhã, ela começou a se desculpar primeiro. Querido, sinto muito pelo que eu disse ontem. Os próprios filhos notaram a mudança, dizendo: Mãe, você está muito mais suave ultimamente. No momento em que este testemunho foi compartilhado, a diaconisa Kim estava em seu 50º dia de oração de arrependimento antes de dormir. Amados, vamos fazer esta oração juntos. Espírito Santo, olho para o meu dia. Mostra-me minhas palavras, ações e pensamentos que não te agradaram. Peço perdão se magoei alguém. Arrependo-me se desonrei o teu nome. Lava-me com o teu sangue e purifica-me, que eu possa me levantar amanhã de manhã com um coração limpo diante de ti. O arrependimento é a chave que destranca a paz. Quando o Espírito Santo limpa o nosso passado, o futuro se torna leve. A oração de arrependimento não nos traz culpa, mas sim a certeza do perdão e um descanso profundo. Depois do arrependimento, o nosso coração é purificado. Com esse coração limpo, vamos para a segunda oração, a oração de agradecimento. Talvez você pense que não há nada para agradecer hoje. Se a sua noite está pesada, é porque você se concentrou nas coisas que o frustraram ou o preocuparam. Mas mude o seu foco. Olhe para o dia de hoje a partir da perspectiva de Deus. O apóstolo Paulo nos exortou a dar graças em todas as circunstâncias, Tessalonicenses 5,18. Isso não significa que você deve agradecer pelas dificuldades em si, mas sim pela presença de Deus no meio delas. Agradeça por você ter conseguido levantar da cama hoje, por ter respirado, por ter tido o alimento que lhe sustentou, por ter tido um abrigo para se proteger do frio ou do calor. Agradeça até mesmo pelas dificuldades, pois elas o levaram a buscar a Deus e o aproximaram do Espírito Santo. Pense nos pequenos milagres que o sustentaram.
Agradeça pela pessoa que lhe sorriu, pelo medicamento que aliviou sua dor, pela pequena economia que você conseguiu guardar, ou simplesmente pelo fato de que a sua noite, por mais difícil que tenha sido, chegou ao fim. O agradecimento é um ato de fé que move a nossa perspectiva do nosso problema para o poder de Deus. A gratidão dissipa o desespero e convida o Espírito Santo a nos encher de alegria. Vamos orar. Espírito Santo, eu te agradeço pelo fôlego de vida que me deste hoje. Agradeço por todas as provações que me fizeram depender de ti. Agradeço por cada pequena bênção que eu não vi durante o dia, mas que me sustentou. Agradeço, acima de tudo, pela salvação em Jesus Cristo. E eu te agradeço porque sei que o Senhor tem o controle absoluto de tudo. Em seguida, passamos para a terceira oração: entregar o amanhã completamente ao Senhor. Esta oração é antídoto para a ansiedade. Grande parte da nossa insônia vem da nossa tentativa de controlar o futuro. Tentamos planejar, prever e resolver os problemas de amanhã, mas só conseguimos gerar mais preocupação. A palavra nos diz em Mateus 6,34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Deus nos convida a viver um dia de cada vez. Quando você entrega o amanhã ao Espírito Santo, você está dizendo: Senhor, eu não consigo resolver isso, mas o Senhor pode. O meu planejamento é limitado, mas o teu é perfeito. Entregar o amanhã é um ato de confiança que nos permite descansar no presente. Não se trata de negligenciar as responsabilidades, mas de entregá-las àquele que é onipotente. O seu descanso desta noite é a sua preparação para a força de amanhã. Deus não dorme. Enquanto você descansa, o Espírito Santo está trabalhando, alinhando as circunstâncias, preparando o terreno e movendo o seu coração e o coração dos outros para que a sua vontade se cumpra. Entregue a preocupação com a saúde, com as finanças e com seus relacionamentos. O amanhã pertence a Deus. Vamos orar. Espírito Santo, eu entrego o amanhã em tuas mãos. Eu entrego a minha agenda, os meus compromissos de amanhã. Que o teu plano se cumpra, não o meu. Não permitas que a ansiedade do amanhã roube a paz desta noite. Fortalece a minha fé para que eu creia que o Senhor já está no meu amanhã, preparando cada detalhe. Eu descanso na certeza de que tu és fiel. Com o coração arrependido, agradecido e o futuro entregue, agora expandimos a nossa visão para a quarta oração: intercessão pela família e entes queridos. A nossa intercessão noturna é um ato de amor poderoso. Muitas das nossas preocupações vêm daqueles que amamos, os filhos que estão distantes, os netos que enfrentam desafios, o cônjuge que está doente ou enfrentando uma luta. Quando oramos por eles, não apenas os colocamos sob a proteção de Deus, mas também liberamos o peso da responsabilidade que erroneamente assumimos sobre as vidas deles. Lembre-se, Deus ama os seus entes queridos muito mais do que você. O Espírito Santo está intercedendo por eles com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Junte-se a essa oração do Espírito. Ore especificamente pela saúde, pelo casamento, pela vida profissional e espiritual de cada membro da sua família. Nomeie-os em sua oração. Peça que Deus supra as suas necessidades, cure as suas dores e guie os seus caminhos. Peça que eles sejam transformados pelo amor do Senhor e que a sua presença seja real em suas vidas. Não há amor maior do que a oração de um sênior por seus descendentes. Vamos orar. Espírito Santo, coloco diante de ti o meu cônjuge, meus filhos, netos e todos os meus entes queridos. Eu os levanto em oração diante do teu trono de graça. Supra as suas necessidades, cura as suas dores e guia os seus passos. Que eles sejam transformados pelo teu amor. Quebra toda a cadeia de preocupação e aflição que os prende e dá-lhes a paz.
Que o teu amor os alcance onde quer que estejam. Em seguida, temos a quinta oração, oração por proteção e paz completa. Em sua confissão no Salmo 4:8, Davi disse: "Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Em um mundo cheio de incertezas, de perigos visíveis e invisíveis, precisamos da proteção do Espírito Santo. Esta oração é um escudo de fé que colocamos sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas. Peça que Deus guarde a sua casa de todo mal, que Ele proteja os seus bens e que Ele afaste toda a influência maligna que tenta roubar o seu descanso. Peça que Ele guarde os seus pensamentos, afastando os pesadelos, as lembranças dolorosas e os espíritos de medo e ansiedade. O Senhor que nos guarda é aquele que não dorme nem cochila. Salmo 121:4. Nós estamos entregando nosso corpo físico ao sono, mas o nosso espírito está sob a guarda daquele que está sempre acordado. Peça a proteção contra doenças que o assustam, contra a solidão que oprime e contra qualquer pensamento de desesperança. Declare a soberania de Deus sobre a sua vida e sobre o seu lar. Vamos orar. Espírito Santo, eu clamo pela tua proteção. Cobre-me com o teu sangue. Guardem a minha casa, a minha família e todos os que amo. Livra-nos de toda adversidade e perigo. Guarda a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Que o poder do Senhor afaste todo o medo e toda a ansiedade. Eu descanso na tua promessa de que tu não dormes e me guardas perfeitamente. Coloca anjos ao redor do meu quarto e que a tua paz, que excede todo entendimento, inunde a minha alma. Chegamos às duas últimas orações que trazem a plenitude do descanso. A sexta oração, oração pela plenitude do Espírito Santo. Durante o dia, a nossa energia espiritual é consumida. Lidamos com o estresse, com as emoções negativas, com as frustrações e com o pecado. Nosso espírito precisa ser reabastecido. É o Espírito Santo que nos dá força para o amanhã. Jesus nos disse que Ele nos daria o Espírito Santo, o Consolador. Ele é a fonte de toda a força, alegria e sabedoria. Peça ao Espírito Santo para preencher todo o vazio que o dia possa ter criado. Peça que Ele o encha com o seu amor, a sua alegria e a sua paz, para que você possa se levantar pela manhã com uma nova unção e um novo vigor para enfrentar o novo dia. Este não é apenas um pedido de força física, mas uma busca por uma renovação profunda da sua fé e do seu propósito. O enchimento do Espírito Santo é o que nos permite ir além das nossas próprias limitações e viver a vida abundante que Cristo nos prometeu. Vamos orar. Espírito Santo, o dia de hoje esgotou a minha energia espiritual. Eu me esvazio de toda a minha própria força e ansiedade. Enche-me com a tua plenitude. Satura o meu ser com o teu poder, o teu amor e a tua paz. Que eu acorde amanhã com novas forças, com a tua sabedoria e com o teu ânimo, pronto para viver o dia em teu nome. Renovas a minha mente e fortalece o meu espírito enquanto eu durmo. E por fim, a sétima oração, oração de comunhão com o Senhor durante o sono. Esta é a oração que nos liberta da culpa de dormir enquanto se está orando. Não se sinta culpado se o sono chegar durante a sua oração. O sono é um dom de Deus, um ato de confiança. Você está entregando a Ele o controle do seu corpo, mente e alma. O salmista disse que Deus dá aos seus amados o sono. Salmo 127:2. Esta oração é uma entrega total. Pedimos que Deus cure o nosso subconsciente, que Ele governe os nossos sonhos e que Ele nos restaure com um sono pacífico e curador. Não estamos sozinhos na escuridão da noite. O Senhor está conosco, mesmo enquanto dormimos. Vamos orar. Senhor, eu agora adormeço. Eu entrego o meu corpo, a minha mente e a minha alma em tuas mãos. Que o Senhor esteja comigo enquanto eu durmo. Cura o meu subconsciente, guia os meus sonhos e restaura-me com um sono pacífico e curador.
Eu creio que, mesmo dormindo, o Senhor está ministrando ao meu espírito, revelando a sua vontade e fortalecendo a minha fé. Eu me rendo completamente ao teu cuidado. Oração abrangente para o descanso total. Senhor, eu entrego o meu amanhã. Que a tua vontade e o teu propósito se cumpram, e não os meus planos. Coloco a minha família e todos os que amo diante de ti. Supras as suas necessidades, curas as suas dores e guia os seus caminhos. Que eles sejam transformados pelo teu amor. Esta noite, guarda a mim e a minha família. Tu és aquele que não dorme nem cochila. Livra-nos de todo o mal e guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Reabastece a minha energia espiritual que foi consumida hoje. Enche-me com o Espírito Santo e que eu me levante amanhã com novas forças. Agora eu durmo. Eu entrego o meu corpo, a minha mente e a minha alma ao Senhor. Que o Senhor esteja comigo mesmo enquanto eu durmo. Cura o meu subconsciente, governa os meus sonhos e restaura-me com um sono pacífico. Eu creio que todas estas promessas estão na tua palavra. Tu és fiel e certamente cumprirás as tuas promessas. Que eu durma em paz no teu amor esta noite e acorde alegre na tua graça amanhã de manhã. Em nome de Jesus Cristo vivo eu oro. Amém. Amados, compartilhamos hoje as 7 orações que você deve entregar ao Espírito Santo antes de dormir. Primeiro, a oração do arrependimento. Segundo, a oração de agradecimento. Terceiro, a oração de entrega do amanhã. Quarto, a oração de intercessão pela família. Quinto, a oração por proteção e paz. Sexto, a oração pela plenitude do Espírito Santo. Sétimo, a oração de comunhão com Deus no sono. Estas 7 orações não são apenas uma lista, elas são um hábito espiritual que transformará completamente as suas noites. Por meio desta oração, você poderá ter um sono tranquilo. As preocupações e ansiedade desaparecerão e você experimentará a presença de Deus. E, acima de tudo, esta oração transformará a sua vida. Quem conversa com o Espírito Santo todas as noites acorda como uma nova pessoa todas as manhãs. Comece a praticar isso esta noite. 10 minutos são suficientes. Faça estas 7 orações e adormeça. Daqui a um mês, você confessará o quanto a sua vida mudou. Se esta mensagem tocou o seu coração hoje, confesse com um amém nos comentários. E prometa, vou começar esta oração esta noite. Quando a sua confissão se traduz em prática, Deus fará coisas maravilhosas. Se este vídeo foi útil, por favor, compartilhe-o para que mais pessoas possam receber essa graça. Compartilhe o seu testemunho e seus pedidos de oração nos comentários. Oramos juntos por você. Para finalizar, abençoa a sua noite com esta palavra. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e para que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que a paz de Deus guarde a sua noite, abençoe o seu sono e o acorde amanhã com uma nova graça. Durma em paz com o Senhor esta noite. Obrigado.